Ok. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E a paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Então, o assunto que eu estou trazendo hoje, ele é muito bonito, assim, acho que é uma coisa que encanta, né, todo mundo. O próprio universo já encanta, né, a todos nós. Imagine trazer algumas coisas assim que tem a ver com o antes do surgimento, né, do mundo imanente. Aí é até difícil para a gente tentar assim compreender se realmente isso aí é possível de não ter havido nada antes, né? Então, o título da palestra aí ele já diz o antes, quer dizer, tem a ver com o tempo, surgimento, quer dizer, é a criação, e o mundo imanente é esse nosso mundo que a gente vive agora, né? Esse universo fenomenal que nós vivemos. E nós vamos ver, ao longo dessa palestra, que as etapas do processo de manifestação divina, elas partem dos mais altos e abstratos níveis de realidade para chegar aos mais baixos e concretos e, por fim, retornar aos primeiros. E por trás disso aí existem alguns mistérios, né? Porque a gente fica pensando, por que a gente mergulha, né, na materialidade? Para que isso, né? Nós, enquanto espírito, mônadas divinas, temos que fazer esse mergulho na matéria, experienciar isso tudinho, enfrentar tantas pelejas na vida e depois retornar. Então, existem mistérios atrás dessa simples frase aí, né? E que não é passível de ser transmitida verbalmente, nem por escrito, né? Por melhor que seja o livro, por melhor que sejam os textos, mesmo os sagrados, que lhe digam ou apontem a direção. O principal é você ter essa compreensão à medida que estuda, à medida que vivencia essa realidade e à medida que vai meditando e refletindo sobre tudo que há. Então, eu vou trazer assim essa minha palestra, eu preparei por etapas, sabe? Então, essa primeira parte, ou melhor dizer, partes, eu vou tratar de uma condição assim que é difícil de ser compreendido, mas que eu vou fazer analogias para tentar trazer assim um pouquinho do que vem a ser isso aí. Então, quando a gente fala no universo, e a gente tem a ideia de que o universo ele é infinito, hoje em dia já existem até algumas teorias dizendo como se ele tivesse um campo circunscrito, né? Onde o universo ele é observável. Mas, assim, quando a gente observa as coisas dos estudos, então nós vemos que podemos, para ter um pouquinho de compreensão das coisas da vida, usar alguns recursos, algumas metodologias. E, para isso, então, é que a gente lança mão de algumas maneiras didáticas, né? De trazer essas coisas assim tão elevadas e tão abstratas para o nosso mundinho aqui. Então, apesar de tudo ser um, né? Porque a lei una fundamental, que a Helena Blavatsky sempre enfatiza, e ela sempre diz a heresia da separatividade, né? Não existe nada separado no mundo, tudo é uma coisa só. Embora isso assim não vá de acordo com o que a gente vê, os nossos sentidos, eles nos revelam, né? Mas, assim,
justamente para ter esse efeito didático, para a gente poder, com essa nossa mente tão limitada, ter um pouquinho de compreensão do que vem a ser essa coisa assim tão grandiosa do divino, né? E do sublime. Então, por bem, a gente divide. A gente divide, que é para entender, já que a coisa é tão assim monumental. Então, esse esse ser supremo, podemos considerá-lo sob 3 aspectos. Um é o inefável, que é aquele que a gente não pode tecer nenhuma consideração, por isso o nome inefável, né? Não tem como a gente conceber algo. Então, é o tal do deixa para lá, né? Tem depois o plano transcendente e tem o plano imanente. Então, o plano imanente é o mais fácil, é esse que a gente vive nesse universo fenomenal e visível. E tem o plano transcendente. Nesse plano transcendente, então, essa palestra hoje ele vai englobar, basicamente, esse plano transcendente. Porque o inefável não tem como a gente falar nada sobre ele. O imanente é onde a gente vive e a gente aprende, né, muitas coisas. Mas o transcendente, que é a origem de tudo, desse mundo que nós vivemos, nós podemos considerar que esse poder superior, esse ser supremo, divino, sublime, ele tem algumas faces. Essas faces, então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas coisas desse poder superior. Mas antes de falar mesmo desses atributos desse poder superior, aí eu venho trazer algumas coisas aqui das características dele mesmo. Ele contém um espaço, mas não ocupa espaço algum. Ele contém um tempo, mas não existe em tempo algum. Ele não tem início nem fim. Não tem causa e nem é efeito. É imanifestável, mas contém todas as manifestações. Não vibra, não tem polaridade, não tem ritmo, não tem correspondência, não tem gênero. Nada pode ser acrescido, nem diminuído, nem alterado. Não está no universo, em parte alguma, mas é. É um vazio que contém e pode ser tudo. Então, há essas faces do poder superior que deixa a gente assim com a cuca fundida, né? Quando a gente começa a pensar como é que alguma coisa não contém, não ocupa espaço algum, né? Ou alguma coisa que não existe em tempo algum. Não tem início nem fim. Então, eu vou fazendo uma analogia assim, bem grosseira, infelizmente, mas para que a gente consiga entender um pouquinho isso. Então, vamos considerar que esse inefável, esse ser supremo, que está no limiar, está no limite entre o inefável e o transcendente, está na abóbada, vamos dizer assim, desse plano transcendente, ele seria, fazendo analogia, repetindo, como se fosse uma esfera única, onde não existisse coisa alguma, não existissem moléculas, não existissem átomos, não existissem partículas nem subpartículas. Mesmo que ela fosse do tamanho do infinito, ela seria uma coisa una. Então, uma estrutura como essa, homogênea, completamente homogênea, contínua, né? sem nenhum tipo menor que seja de diferenciação. Uma estrutura dessa, no momento em que fosse dado um toque, por mínimo que seja, por mais delicado que seja, esse toque seria sentido em toda a sua extensão, mesmo que essa extensão seja o infinito. Então, não vai haver essa condição de transcorrer do tempo.
Então, ele não tem tempo, porque como ele é uma coisa só, não tem como haver deslocamento de uma mensagem de uma estrutura para outra, porque ele é um só. No momento em que algo for tocado, então, instantaneamente, toda essa estrutura infinita ela vai sentir aquilo, né? Esse toque. E o espaço não é que não seja o espaço. Ele, na realidade, é o próprio espaço. Na realidade, ele não ocupa, não tem manifestação espacial. Aí você pode pensar assim, porque se diz, né, que esse espaço, o espaço abstrato metafísico, mas também aqui a gente pode ver isso. Esse nosso espaço que nós ocupamos, ele é inespacial e é adimensional. Aí você pensa, como é que pode uma coisa ser adimensional? É a coisa mais simples do mundo. Uma coisa para ser dimensional tem que ter comprimento, largura e altura. Então, você tem que impor limites àquelas estruturas que vão ali se manifestar nesse espaço. Então, você vai ter que impor limites. Mas se você não colocar nenhuma barreira, não impor nenhuma muro, parede, teto, piso, esse espaço ele é isso que está aqui diante de nossos olhos, né? Mesmo aqui a gente já tem condições de estarmos penetrados nele, vivendo nele, tendo nosso ser, do mesmo jeito que essa própria entidade, esse poder superior, ele é. E ele vive assim. Então, esse nosso espaço ele é adimensional. Para que você considere alguma coisa como dimensional, você tem que impor limites àquilo ali. Então, se ele é infinito, se ele é adimensional, se ele é eterno, ele não tem tempo, porque não tem o transcorrer de eventos nele. Então, ele não teve início nem tem fim. E, ao mesmo tempo, ele é imanifestável. Não tem como ele se manifestar. Olha o espaço aqui diante de nós, esse vazio que a gente está contemplando a todo momento. Ele é imanifestável, mas, ao mesmo tempo, todas as coisas que temos ao nosso redor são manifestáveis e vêm dele, vêm desse espaço. Não tem causa e nem efeito. Então, vocês veem que esse tópico aqui não tem causa e nem é efeito. Juntamente com esse, não vibra, não tem polaridade, não tem ritmo, não tem correspondência, não tem gênero, eles fazem parte dos princípios herméticos. Então, os princípios herméticos, eles não existem no transcendente, eles só existem no imanente. No momento em que o mundo se formou, né, então há o surgimento dos princípios herméticos. Lá no transcendente não tem eles. E nada pode ser acrescido, nem diminuído, nem alterado, porque se ele é o próprio infinito, como é que algo pode ser acrescido a ele? Como é que algo pode ser alterado? Como é que algo pode ser diminuído? Ele não está no universo. Ui. Ele não está no universo. Um momento. Ele não está no universo, esse nosso universo imanente, e não está em parte alguma, mas, ao mesmo tempo, ele é o todo. Ele é tudo. Então, esse vazio é um pleno. Chamam também de pleroma. É onde tudo está e de onde tudo vem a manifestação. Então, nesse transcendente, né, já diminuindo mais um pouquinho o grau, a gente pode considerar como esse mundo transcendente como a existência negativa. Porque é o processo que se desenvolve no interior da própria divindade. E ele se divide em 3 etapas ou véus. E tudo isso é para a gente, como eu disse, tentar entender, né? Então, essa existência negativa, a primeira pode ser traduzida como não ser. Na Cabala é chamada de Ain. Na simbologia numérica é o 0. É o retiro do divino, que permitirá o surgimento de um vazio criador. Então, esse não ser
porque esse não ser é tudo. É tudo quando algo deixa de ser, então passa a não ser. Quando alguma coisa é absoluta, ele, para ser absoluta, ele tem que ser tudo que há e tudo que não há. Tudo que é e tudo que não é, tudo que existe e que é manifestável e tudo que não existe e é imanifesto. Então, o absoluto ele tem que abarcar todas essas condições. É lá, nesse retiro, que permitirá o surgimento de um vazio criador. Porque, na realidade, existem ainda vários níveis de manifestação para a gente entender um pouquinho. A segunda etapa é a do verbo, é chamada Ein Sof na Cabala, associada ao desejo de ser e desejo de vida, que a gente encontra muito, principalmente na literatura teosófica, como ciclo de necessidades. Né? E lá no Evangelho de João, eles, no início era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era o próprio Deus. Né? E continua. Então, esse verbo, ou a palavra, né? Ele está associado a esse desejo de ser e de viver. E, como eu disse, essa necessidade foi algo assim que sempre me inculcou. Como é que algo que é absoluto, pleno de tudo, ele tem necessidade de alguma coisa? Mas aí a referência não é do absoluto, ele não tem necessidade. A necessidade é nossa, né? É por isso que as religiões chamam da misericórdia divina. Então, se num plano de desenvolvimento eu cometo equívocos e eu preciso cada vez ir me aperfeiçoando para poder chegar em patamares assim mais sublimes, esse ser diante da misericórdia que lhe é própria, ele cria um novo ciclo para dar oportunidade para a gente cada vez crescer mais. O terceiro véu é a luz, é o que na Cabala, mais uma vez, diz Ain Sof Aú. Primeiro é Ain Sof, o verbo, e Ain Sof Aú é a luz. Trata-se de um campo increado, precede a manifestação divina. É uma luz original e não dual. Portanto, se ela é não dual, ela não é perceptível para nós. Então, nós não temos condições de ver essa luz, que a gente pensa que luz é apenas a claridade. É um dos níveis, né, dessa luz sublime. Mas essa luz aí, por ser não dual, ela ainda é imanifestável. Então, todos esses aspectos aqui dessa existência negativa, elas, além de serem imanifestáveis, elas são inconscientizáveis, porque você não tem condições de considerar uma coisa que não é manifestada. A doutrina secreta, principalmente lá no volume 1, que trata justamente da cosmogênese, está estabelecido, ela estabelece 3 proposições fundamentais. Então, é a existência de um princípio eterno, onipresente, sem limites e imutável, e que existe uma realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. É aceidade, quer dizer, não ser, e pode ser representado pelo espaço abstrato absoluto e o movimento abstrato absoluto. Então, vamos ver aí. Então, essa questão do eterno onipresente sem limite, né? Já foi falado no primeiro slide. Agora, essa condição de imutável. Por que é que essa realidade absoluta, anterior a tudo que existe, ela é imutável? Né? Nós vivemos num mundo assim, cheio de tantos erros, de falhas, que cada vez ainda a gente pode melhorar. Vamos corrigir isso e aquilo, sempre aperfeiçoando num patamar maior. Mas só que esse ser supremo, ele é imutável. E essa condição de ser imutável só é aplicado àquilo que é perfeito. Então, se alguma coisa é perfeita,
ela não sofre mutação. Não tem como se mudar um ponto geométrico, matemático, uma vírgula, nada se consegue modificar dali, por conta dessa imutabilidade devido à perfeição de tudo que há. Então, e o fato dele ser a seidade, não ser, e que é representado pelo esse espaço abstrato absoluto e o movimento abstrato absoluto. Porque é assim, é não ser. Não ser, aí eu quero lembrar para vocês, e creio que vocês já assistiram ou leram, aquele videozinho onde o menininho que representa Albert Einstein na infância, né? Ele está contradizendo um professor. Professor esse disse que nega a existência de Deus. Se Deus existisse, fosse bom, fosse amor e tudo mais, não existiria a violência, a maldade e tudo mais. Aí o jovem Einstein falou assim, e o frio existe, professor? Aí ele disse, claro que existe. Aí ele disse, não, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Né? Aí pergunta, ou fez outras considerações. E então, trazendo essa analogia para cá, a gente pode dizer assim, ele é o não ser. Ele é a ausência daquele ser que virá a ser no tempo, em que momento ele vem assim? No tempo devido. Né? E é representado pelo espaço absoluto e movimento abstrato absoluto. Esse espaço infinito e esse movimento abstrato absoluto. Aí, de repente, a gente olha ao nosso redor, a gente vê as coisas se mexendo, o ventilador girando, os animais latindo, a gente falando, tudo está sempre em movimento, né? Mas esse é apenas um movimento extrafísico, um movimento extracósmico, né? Referindo-se assim ao espaço. É o movimento do deslocamento das estruturas, tanto no macro como no micro. Mas, mesmo no período que nós vamos ver adiante, chamado de pralaya, mesmo o movimento intracósmico, ele não cessa, ele permanece, ele é eterno. Então, o espírito, essa a outra condição que existe é o espírito, ou consciência. Então, espírito e matéria, eles devem ser considerados como duas facetas do absoluto, constituindo a essência última do ser condicionado. Então, o espírito, a ideação, o que tinha na mente do Logos divino, ele vai se tornar a raiz de toda a consciência individual. Então, aquela centelhazinha divina que nós temos é fruto dessa ideação pré-cósmica. E a substância raiz pré-cósmica é o aspecto do absoluto que serve de substrato a todos os planos objetivos da natureza. Então, todos os reinos que existem aqui no nosso mundo fenomenal, nosso mundo imanente, ele tem como raiz essa substância pré-cósmica. Então, eu vou explorar só mais um pouquinho aqui, falando sobre Prakriti, é um nome que a teosofia usa para essa substância, né, pré-cósmica, ou Mulá Prakriti. Na terminologia egípcia é Ma. Eu gosto das coisas egípcias porque são mais simples de entender. Então, é Ma, M-A só, e tem essa chamada também de essência primeira. Então, no cosmos, e quando eu falo aqui cosmos, eu quero dizer tanto o mundo manifesto, o mundo imanente, o universo, como o mundo incriado, o mundo que não é manifestado ou transcendente. Então, nesse cosmos existe uma essência. Essa essência é algo susceptível de vibrar. É a base de tudo que existe, seja material ou não. Não apenas as coisas materiais, reino mineral, vegetal, animal, mas não, as coisas também subjetivas, uma emoção, um sentimento, uma ideia, também tudo tem como base de manifestação essa essência primeira aí. Esse princípio básico ele é passivo, por isso também é considerado assim como feminino. Sob a ação de um elemento ativo, ela vibra
e a natureza do resultado depende unicamente da frequência resultante. Então, tudo no mundo é essa essência. Por mais diversa que seja a coisa que você está vendo, é aquela essência, só que numa frequência vibratória X, que vai configurá-la de uma determinada forma. Então, essa essência é geratriz, é geradora, é mata, é mãe de todas as coisas existentes, podendo ser considerada uma qualidade feminina do ser supremo, a mata cósmica. E essa questão da Igreja Católica, né, em relação a Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição, Imaculada Concepção, né, para eles. Mas a questão, levando assim num patamar mais elevado, essa própria substância, essa essência que pode ser considerada assim como imaculada, porque ela é sempre nova. Ela não deixa vestígios, resíduos. Então, para assim ajudar a gente ter uma compreensão, monocórdio cósmico, vamos imaginar um instrumento musical de uma corda só. Então, esse instrumento musical, chamado de monocórdio, ele existe, mas vamos, assim, colocá-lo como se fosse no macro, né? No macrocosmo, o que vai dar origem a tudo no mundo. Então, seria aqui esse instrumento, né? Com uma corda só, aqui tem a cravelha, e à medida que essa mãozinha que sai dessa nuvem vai tocando e ajustando, regulando ali a tensão da corda, vai dando origem a inumeráveis frequências vibratórias, que a partir delas, então, vão surgir todas as coisas. Então, é o som, é o tato, é a luz e a matéria densa. E todas, assim, as possibilidades dentro da matéria densa. Então, essa essência divina tudo preenche, penetra, anima e informa, desde o átomo até o homem e os deuses. Então, vocês vejam, na palestra passada, né, quando eu falei dos mecanismos de transmissão de energia, tem ondas que elas se propagam mecanicamente, outras se propagam a energia. E tem a que propaga, já está escrito lá no livro, já antes do pessoal aí da turminha de Einstein, ele já transmite informações. E isso vai dos átomos até os deuses. Mas aí tem esse outro atributo, né? É Purusha, né? Ou consciência, ou Ra, ou força superior. Então, esse é o princípio masculino ativo. Ele apenas pode ser sentido e não descrito, embora a gente, mais uma vez, vamos fazendo analogias e considerar ele como essa força impulsionadora que toca a corda ou que regula ali a cravela. Sabe aquela mãozinha que veio e ficou ali regulando? Então, limitando, é claro que a gente está sempre limitando assim para tentar entender um pouco, né? A gente pode comparar essa força superior, né, com a força superior. Então, o Supremo Criador, ele não se utilizou de órgão físico ou de nenhum instrumento, por mais refinado que seja. Ele, para efetivar a criação, o impulso foi o quê? Foi o seu querer, foi a sua vontade, né? Então, seria assim, demais a gente achar que existe um Deus lá no trono, sentado, um senhor idoso já, que, né, toca isso, um instrumento, ou isso e aquilo. Isso tudo são assim, parábolas, né, ou analogias que a gente tenta formular para entender isso. Então, esse poder superior de criar através do querer ou da vontade, a teosofia chama de Kriya Shakti. Então, Deus quis. Então, ele quis e ele tinha força para isso. E tinha a matéria-prima, que era essa essência primeira.
Antes daquele momento que a ciência chama de ponto de origem do Big Bang, ou dessa singularidade, e que as doutrinas chamam de Fiat Lux, coisa alguma existia do que se pode racionalmente conceber. Por mais que se tente entender sobre a causa da primeira existência, o máximo possível é dizer que algo inefável, quer dizer, aquilo que não se pode definir, sempre existiu. E que esse inefável ele possui 3 aspectos. Mula Prakriti, Ma, ou essência primeira, essência divina, Purusha, que é o Ra, ou força superior, e vem um outro aspecto agora, que é Forhat. E Forhat é uma força fundamental na formação do cosmos. Ele promove a interação entre a ideação pré-cósmica e a substância pré-cósmica. Então, se existisse a essência, mas se essa essência não fosse tocada, não tivesse a consciência que quisesse, que desejasse tocar ali a essência. Então, Forhat que vai estabelecer o vínculo, o contato, ou, como diz aí, a interação entre o desejo da ideação pré-cósmica e a substância pré-cósmica. Ele vai estabelecer, usando assim um termo da neurologia, a sinapse, né, entre esses dois. Então, durante um período de inatividade do universo, que é chamado de Mahapralaya, no imanifestado ainda, antes do surgimento do cosmos objetivo, Forhat, do mesmo jeito, ele permanece latente e coeterno com Parabrahman, que é Purusha, ou consciência, e Mula Prakriti, que é a essência. Então, esses 3, que são um na realidade, eles estão latentes, eles estão imanifestos, estão em repouso. Agora, esse Forhat aí, baixando de nível dele, né? Ele é a essência da eletricidade cósmica. E no mundo manifestado é força vital. E na constituição do homem é o prana. Então, os níveis são sempre níveis, tudo está em nível, tudo é uma coisa só, mas em níveis diferentes. Então, essa trindade elevada da criação, repetindo, o Ser Supremo, ele quis, né? Ele tinha força geradora para ativar a matriz, que é a essência primeira. Então, o ponto crucial de tudo isso é a vontade. Então, é a cisão primeira da unidade que ocorre nesse mundo arquetipal, que emanará os diversos mundos criados, o qual ocorre por sucessivos desdobramentos, simbolicamente representado pelos 7 dias da criação. Então, tudo, né? Esse uno, ele, nesse primeiro momento, ele tem um polo ativo e um polo passivo. É ele mesmo, mas só que com essa configuração. Um polo ativo, que é o um ativo, e um passivo. Essas são as 3 primeiras manifestações de consciência no mundo imanente, ou nesse nosso mundo, que são dotadas de livre-arbítrio. Então, tem a trindade cristã, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade hindu, Brahman, Vishnu e Shiva, a trindade védica, Vayu, Agni e Surya, a trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus, a trindade gnóstica, Pai, Cristo e Sofia, a trindade cabalística, Keter, Hokma e Binah, a trindade teosófica, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Então, o primeiro logos ele é imanifestado. Aí, a gente, para, como sempre, simplificar, é como se fosse o pensamento. Você está aí cheio de ideias na sua cabeça, mas se você não verbalizar, não pôr para fora, é o segundo logos, então, e quando você verbaliza, aí já é o segundo logos. O primeiro logos, ele está lá, existe, mas está quietinho, está em repouso, né?
Aí, no momento que a ideia é verbalizada, surge o segundo logos, e depois, quando você polariza alguma coisa, você conscientiza-se de algo. Né? Aquele exemplo que eu já citei, que às vezes eu penso que eu já estou sendo cansativa com isso, mas é preciso para a gente ilustrar. Essa trindade aqui, né? Então, você tem o 1, mas o 1, para se tornar conscientizável, ele se polariza. Então, tem aquele símbolozinho do TG, né? Onde tem um lado escuro com um ponto negro e um lado branco com um pontinho negro e um lado preto com um pontinho branco. Então, no momento que polariza e surge o oposto de alguma coisa, é que a gente tem, a nossa mente só se conscientiza de algo assim. Então, se o nosso planeta tivesse só a temperatura de 20 graus centígrados em tudo e nas coisas que nós tocamos no nosso corpo, nós nunca seríamos capazes de saber que existe uma coisa chamada temperatura. Nós viveríamos ali dentro dessa atmosfera, desconhecendo que existe esse status da natureza onde algo é mensurado assim dessa forma. E isso em relação a todas as outras coisas, em relação às cores, em relação à estrutura, à forma geométrica, linhas e curvas e tudo mais. Mas a gente também pode ver a trindade em outros níveis, nos níveis assim mais elementares do nosso dia a dia. A trindade relacionada ao tempo, então tem passado, presente e futuro. Em relação ao espaço, comprimento, largura e altura. Em relação ao dia, manhã, tarde e noite. Em relação ao corpo, cabeça, tronco e membro. Ao destino da alma, céu, purgatório, inferno. A estruturação da psique, id, ego, superego. A divindade, caos, teos, cosmos. Aos princípios humanos, corpo, alma e espírito. As qualidades da matéria, sattva, rajas e tamas. Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre o tempo. Então, eternidade é um tempo cujo princípio, fim ou fim é desconhecido. Né? Não é, como diz aqui no segundo item, aquele tempo interminável ou que seja para sempre. Quando se vê citado na doutrina secreta, em outros livros esotéricos, inclusive aqui nos Puranas, então, quando se fala assim de eternidade, na realidade é um tempo que tem cronologia, que tem início e que tem fim. Agora, sim, pode ser desconhecido, mas que assim é. Nada existe sobre a Terra, Helena Blavatsky diz lá logo no primeiro volume, que tem uma duração real, pois nada permanece sem mutação, ou no mesmo estado, 1/1000º de segundo sequer. Nada está parado, tudo está vibrando, tudo está mudando, tudo está se deslocando. E nada permanece como é, nessa duração eterna. Que eu traduzo essa direção eterna de Blavatsky, ela usava assim, essa expressão, duração eterna, eu coloco como eterno agora. Então, agora, nesse momento, as coisas são desse jeito, e já não são mais. Daqui a 1/1000º de segundo já é outra coisa. Então, nos Puranas, eternidade e imortalidade significa existência até o fim de um kalpa. E sabe qual é o período de um kalpa? É esse aí que vocês estão vendo. 4.320.000.000 de anos. Então, para seres como nós, isso aí seria verdadeiramente a eternidade. A gente, às vezes, mal quer esperar certas coisas. Imagina um tempo como esse, né? E nem mesmo no Nirvana pode se aplicar tal palavra. Porque o Nirvana é esse plano aí sublime, maravilhoso, êxtase, né? A pessoa vive num êxtase. Então, além do Nirvana, existem outros planos ainda. Tem os paranirvanas. Tem o imediatamente após o Nirvana e outros além. Na doutrina secreta, eternidade seria a 7ª parte de uma idade de Brahman ou Mahakalpa, a idade de Brahman. Então, 1000 Mahayuga é a duração do universo. Mahayuga tem a ver assim, eles dividem vários períodos, em período de ouro, período de prata, de bronze e de ferro, né?
seria o Sattva Yuga e a Kali Yuga, é o período de ferro, é esse que nós estamos vivendo, nós estamos em plena Kali Yuga agora. Então, o nosso universo iria durar 1000 Maha Yugas, que é um tempo assim, se não me engano, 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Essa seria a duração do universo. Mas eu encontrei aqui em Immanuel Kant, né, uma coisa tão curiosa, que às vezes eu nem sei explicar direito. Eu tenho a compreensão dentro de mim, mas para traduzir assim, fica difícil, porque fica às vezes tão óbvio a coisa. Aí veja só, tempo seria um sentido interior, pelo qual nós somos conscientes de nossos estados interiores sucessivos. Então, ele seria um sentido, seria uma condição de percepção, eu acho que bem assim, algo, eu chamo intuitiva, mas não é. Eu acho que é algo mais transcendente até. E eu achei muito assim, semelhante ao que Helena diz quando ela discorre sobre o tempo, né? O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão de nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna. Então, à medida que viajamos através do eterno agora, essa linha matemática, vamos dizer assim, essa linha virtual que nós vivemos, esse presentezinho assim tão estreitinho, porque o que eu falei já é passado, o que eu vou dizer ainda está no futuro. Então, esse tempo, essa ilusão ocasional, a sucessão de estados de consciência, ou sucessão de estados mentais, né? O que Kant chama esse tempo de sentido interior. Fica aí para refletir. Aí vamos falar agora sobre a criação, né? Falamos sobre o antes, que é o surgimento, e a criação. Então, a criação, os estudos teosóficos, né, na doutrina secreta, ela tem essas duas palavras aí que significam pralaya e manvandra, que significam pralaya significa repouso e manvandra significa manifestação. Então, ela revela, a doutrina secreta revela tanto o modelo organizacional do universo, como a constituição oculta do homem. E isso aí, gente, quando a gente estuda esse modelo organizacional do universo, a gente tem uma compreensão assim da vida, sabe? Uma compreensão teosófica das coisas da vida, das nossas lutas, batalhas, das nossas vivências, das nossas experiências, de um modo assim tão mais importante, mais significativo, sabe? Então, a doutrina secreta ela revela como é que o universo se organiza e como é que o homem também é constituído, não apenas desse corpo físico denso, né? Mas de outros princípios, que eu vou mostrar uma figurinha daqui a pouco, tanto do modelo organizacional como da constituição oculta do homem, que não vai ser desenvolvido, que não é o propósito, né, de hoje. Então, ao começar um período de manifestação, dá-se uma expansão da essência divina, de dentro para fora e de fora para dentro, e o resultado último da longa cadeia cósmica é um universo fenomenal e visível. Então, esse tópico aí, esse período de atividade é o que a gente chama de Manvantara. E esse Manvantara, ele engloba vários tipos de manifestações, que a gente chama de cadeias planetárias. E esse início, essa expansão da essência divina, ela expande e se contrai, tem um pequeno retração. E a ciência mostra que o universo ele continua se expandindo. Então, essa essência ela ainda está se estendendo. Mas é um pulsar, não é só um disparar, não, sabe? Ela expande e retorna, expande e retorna um pouquinho, retrocede um pouquinho, mas sempre indo adiante. E, do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, efetua-se a contração da essência divina e a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. Então, isso não é algo feito um delete, não, né? É algo que vai ocorrendo, vai havendo declínio das forças, das formas, até, então,
ocorrer, de fato, a total anulação de tudo que havia ali. Tanto a anulação estrutural como a anulação de seres e manifestações que vai dos átomos aos deuses. Os deuses daquele universo também, eles são pegos nesse Big Crunch aí e vão para o repouso, vão lá para o Pralaya. O nosso atual universo ele não representa, senão, dos termos da série infinita, que não teve princípio nem terafim. É a citação de Sankaracharya, né? Então, esse nosso universo, o mais belo, extraordinário, maravilhoso, que eu acho assim, monumental, divino, ele é apenas um. E que essa série é infinita. E o próprio Shankaracharya diz, não tem princípio, não tem fim. Sempre foi assim. Aqui eu não gostei não, sabe? Eu não consegui reduzir o tamanho da imagem. Mas aqui o modelo organizacional, e eu estou falando aqui do nosso sistema solar apenas, viu, gente? É do sistema solar. Porque todos os mestres, né, eles dizem assim, nós levantamos apenas a pontinha do véu. E tudo que eles dizem em relação a esses processos, fenômenos, tem a ver apenas com o nosso sistema solar. Eles desconhecem o que está acontecendo em outros sistemas. Então, vejam só que coisa extraordinária, né? Então, o nosso logo solar, aqui no centro dessa figura, que é a representação física desse nosso logo solar, é a nossa estrela, né? É o nosso Sol. Então, eu já li, né? E já vi testemunhas de pessoas dizendo que o Sol seria o chakra cardíaco desse logo solar. Ele, o mantenedor da vida, ele que emana, que dá força, que dá forma, que constrói. E ele, é claro, que tem uma hierarquia de seres que também vão colaborar na construção aí de todo um sistema. Então, no nosso sistema solar, para vocês verem, existem 10 cadeias planetárias. Agora, estão se desenvolvendo agora. Aqui, se vocês, com a setinha eu estou mostrando aqui, esse é o sistema planetário da Terra. A Terra está aqui, no globo 4. É o ponto mais inferior da manifestação. Se vocês verem aqui, o planeta Vênus, ele já se elevou. As manifestações de vida lá não são mais no plano da matéria densa. É a cadeia planetária mais evoluída do nosso sistema solar. E assim por diante. Aí, vocês veem aqui, se prestarem atenção, tem Vulcano, que é um planetinha ainda bem próximo ao Sol, que ainda não foi descoberto. Tem Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E existem 3 planetas inomináveis, que ainda ou não foram descobertos, ou ainda não se sabe, ou talvez estejam num plano assim mais sutil. Essa é a cadeia, é o esquema planetário do nosso sistema solar. Agora, o nosso esquema planetário aqui da Terra. Então, tem esse esquema aqui, se vocês estão vendo aqui, no globo, a Terra está aqui nesse ponto mais inferior de manifestação, matéria concreta, densa. A gente nomeia de ABCD, como está aqui, EFG. ABCD foram assim, os planos que foram dando origem à vida e às formas, até chegar a essa condição aqui do nosso globo, que está na letra D, o mais inferior, dessa quarta cadeia planetária. Então, atualmente, nós estamos na 4ª cadeia planetária, na 5ª raça raiz. E aqui uma representaçãozinha esquemática do ser humano, que eu, inclusive, já falei também em outra palestra,
associando com a árvore da vida, né? Malkuth seria o corpo físico denso, Rod, os processos voluntários, Netzach, processos involuntários, Geburah, emoções, Gesed, sentimentos, Binah, intelecto, Hokmas, intuição, e Keter, a centelha divina. Então, prestando atenção, faz parte do reino mineral todos aqueles que só têm Malkuth. Faz parte do reino vegetal, de Rod e Netzach para baixo. Então, o reino vegetal tem uma estrutura física, tem processos voluntários e involuntários. E os animais têm sentimentos e têm emoções. Tem emoções fortes e tem sentimentos também. Eita. E o ser humano é quem é já passivo de ter todos essa árvore da vida aí completa, inclusive com Keter, coroando ali toda a sua constituição. Aí Subahal, que é um mestre, né? Um discípulo que se tornou mestre, ele disse assim, a evolução ele principia pela energia intelectual do Logos e não simplesmente pelas potencialidades contidas em Mula Prakriti. Então, a evolução, né, da energia intelectual do Logos, ela se inicia por ele. Aqui, esse Logos, cadê aqui no centro dessa mandala, é esse Logos que dá origem a toda a evolução, porque ele cria primeiro na sua mente, para depois, então, passar a ação. A matéria, o Mula Prakriti, essa essência divina, primeva, ela tem potencialidades, né? Mas se ela for deixada por conta própria, as coisas vão degenerar, não vão sair conforme o esperado, né? Como aconteceu. A Terra, ela ousou desafiar aí, ela estava muito avexada, vamos dizer, ela queria logo criar o ser humano, mas o Logos disse, espere 300 crores, que é um período de tempo aí bem grande, sabe? E ela não quis esperar e começou a criar seres humanos por conta própria. A própria Mula Prakriti, a própria essência, ela quis, ela se precipitou. E, ao fazer isso, ela criou assim verdadeiros seres, vamos dizer assim, deformados, monstruosos, inadequados para receber a chispa dos outros seres de cadeias planetárias anteriores. Então, enquanto a ciência fala de uma evolução através da matéria grosseira, de forças cegas e do movimento inconsciente, ou aquilo que a gente chama de acaso, aconteceu por acaso, os ocultistas indicam a lei inteligente e a vida senciente. Ele vê nos efeitos elementais, que são as forças, pequenas forças, que vão desencadear, que desencadeiam os efeitos das causas. As causas são geradas diretamente por obreiros divinos inteligentes. Então, os obreiros divinos e inteligentes, os arcanjos, serafins, querubins, seres assim dessa magnitude, os mahashorrãs, eles é que vão causar, né? Ou vão dar assim, as indicações do que deve ser estruturado, construído e levado adiante na evolução. E os elementais, então, eles vêm com o seu trabalho para gerar toda a obra, né? A substância das formas, ela é sempre velha, pois as novas são sempre construídas de sobras de velhas formas. A novidade está na experiência do ser vivo. Para todo ser vivo que abre seus olhos nesse mundo velho, a experiência é a de uma aventura inteiramente nova. Então, a matéria, ou essa essência, ela é eterna. Ela é sempre a mesma. E a gente chama de velha, embora lá no seu reduto, ela não como é eterna, ela não tem a influência. O que é eterno não sofre a influência do tempo cronológico, né? Mas é que ela sempre vem à manifestação.
e nesse vinha a manifestação, aquilo que vem a manifestação sofre os efeitos do tempo, e depois aquilo, então, volta, é reciclado, vamos dizer assim, a natureza se encarrega de levar essas partículas para construir novos seres. Aí, aqui, já para encerrar, talvez o início absoluto nunca haja acontecido. Eu não sei se você se lembra, aí estava escrita a palavra Mahapralaya. Tem o Manvantara, tem o Pralaya, e, na realidade, o Pralaya é constituído de fases também. Tem Pralaya só de períodos mundiais. Tem Pralayas de sub-raças, tem Pralayas de raças, e tem Pralayas de cadeias planetárias. E tem também o que eles chamam de Mahapralaya. A teosofia afirma que existe o Mahapralaya. Mas, assim, eu encontrei no tema de Dr. José Laércio Elisito uma coisa que eu achei tão bonito. Ele diz assim, talvez um início absoluto nunca haja acontecido. Não tem como haver acontecido um início absoluto. Se não existia tempo, não existe o antes. Se não existe antes, não tem como algo ter iniciado em algum momento. Não tem como isso acontecer. Então, ele complementa assim, talvez nunca haja ocorrido um momento em que Má, essa essência primeira, em sua totalidade, estivesse em repouso. Má, ela não preenche o infinito. Então, ele diz, talvez nunca haja ocorrido esse momento em que Mula Prakriti ela tem estado em repouso absoluto em toda a sua infinitude. Talvez aconteça da seguinte forma: enquanto uma porção do cosmos, do oceano de mar, está em repouso, uma outra está originando um universo e uma outra está chegando ao fim. Agora mesmo, em algum ponto do cosmos, deve estar sendo iniciada a primeira alteração da frequência vibratória de uma certa porção de mar, iniciando assim o universo, enquanto outra porção está em repouso, está em Pralaya. Não parece lógico? Talvez nem tudo começou de uma só vez. Por isso, nos livros sagrados se lê o poder criador, esse ser supremo, ele está permanentemente criando. E aqui, para encerrar, eu quero ler essa poesia, porque para mim é uma poesia, uma coisa linda, aqui do Rig Veda, né? Então, ele diz assim, não existia nada, nem o claro céu, nem a alta, imensa abóbada celeste. O que tudo encerrava, tudo abrigava e tudo encobria, que era? Era das águas o abismo insondável. Não existia morte, mas nada havia imortal. E separação também não existia entre a noite e o dia. Só o uno respirava em si mesmo, e sem ar. Não existia nada, senão ele. E ali reinavam as trevas. Tudo se escondia na escuridão profunda, oceano sem luz. O germe, que dormitava em seu casulo, desperta ao influxo do ardente calor e faz então brotar a natureza una. Quem sabe o segredo? Quem o revelou? De onde? De onde veio a criação multiforme? Os deuses, só mais tarde, a vida surgiram. De onde é essa criação imensa? Quem o sabe? O sublime vidente no alto dos céus, o segredo conhece. Talvez nem ele. Profundando a eternidade, ainda mesmo antes de lançar os alicerces do mundo, tu eras. E quando o fogo subterrâneo romper sua prisão, destruindo a estrutura, ainda serás tu como eras antes. Também, quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás. Consciência divina, infinita, divina eternidade. E aqui, o que é que eu sei sobre o universo? O que é que nós sabemos? É tão pouco, né? Mas o que a gente sabe é suficiente para admirar. Então, a gente admira tanto o que a gente contempla,
quanto aquilo que a gente medita, né? Quanto a gente concebe que seja. Bom, gente, olha, muito obrigada. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa. De nada, Gleice. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Vivi, pela presença. Até mais.